Olá, sejam bem-vindos ao canal Questionador Bíblico. Aqui eu questiono a Bíblia e suas passagens, os fatos ocorridos, no passado descrito na Bíblia. Eu aqui questiono Deus, seus poderes, os pastores, as pregações, eu questiono políticos e a política, eu questiono a religião, eu questiono o que eu quiser e quem eu quiser, tá bom? A todos um forte abraço, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Peço aí que você se inscreva, tá bom? Se inscreva aí no meu canal, você que é um questionador também das coisas, de tudo, tá? Curta o vídeo no final se você gostar, se não gostar você pode dar o seu dislike, fique à vontade, ou simplesmente só assistir e passe batido, e comente algo também aí a respeito, qualquer coisa. Vamos lá, no vídeo anterior a este, no vídeo de quinta-feira, dia 4, hoje é 5 de setembro de 2025, eu falar a respeito aí da travessia, a farsa da travessia do Mar Vermelho. Veja lá que não foi especificamente pelo meio do mar, de 300 quilômetros na sua extremidade maior, mas foi o chamado Lago de Junco, tipo um pantanal, uma parte alagada, aonde por isso que os carros de Faraó, eles dizem que se afogaram. Veja lá e pesquise você mesmo para você tirar as suas conclusões. E hoje eu vou ver aqui essa farsa da passagem do povo hebreu ou os israelitas, os judeus, enfim, pelo deserto. O deserto do Egito, que tem aproximadamente 60 mil, eu vou ver aqui direitinho. Vendo aqui a área quadrada do deserto do Sinai, ali a península, tem 60 mil quilômetros quadrados. E aí a pergunta que todos fazem, por que Moisés demorou 40 anos para sair do deserto? A explicação da teologia, dos pastores, dos teólogos são muitas ou só uma, Tudo para justificar ou apenas embasar aquilo que eles falam, ou seja, é só o que eles pensam e acham, e assim as pessoas acabam acreditando e pregam isso assim como a passagem, a travessia pelo Mar Vermelho, como uma pregação veemente de superação, de fé, de Deus, de milagre, que Deus abriu o mar e que Deus é poderoso, e hoje ele não abre nenhum lago de 100 metros, uma lagoa, uma poça, ele não abre. Porque isso é espiritual, e isso hoje simboliza essa travessia, abrir o mar significa abrir os problemas, facilitar as coisas, mas eu não vejo Deus facilitar, uma vez que Jesus disse que no mundo passareis por aflição, e eu acho que a aflição não é algo fácil que você passe por ela. Então, se fosse assim, então Deus abriria aquela aflição, aquele problema, para a pessoa passar tranquilo, como eles gostam de dizer, Deus abriu o mar e o povo passou a pés enxutos, na maior tranquilidade. Mas não foi fácil. Mas então por que Deus não faz o mesmo hoje, já que Mar Vermelho, para os crentes, os evangélicos, os cristãos, os católicos, é mar de problemas. Então esse Deus abra o mar de problema na vida das pessoas. Então hoje eu vou aqui a respeito desses 40 anos que Moisés demorou de Sinai, que tem 200 quilômetros, ou seja, talvez da onde eles estavam até chegar no mar, e o mar tem 300, na extremidade mais larga ele tem 300 quilômetros. Uma certa vez, quando eu estava de pastor na Universal ainda, não me recordo o ano, mas a cidade aqui no Maranhão era em Santa Rita, a mais ou menos 70, 80 quilômetros da capital, e teve um propósito da Fogueira Santa
onde eu com alguns obreiros saímos à noite, umas 9, 10 horas da noite, fazendo uma caminhada da fé até o Marco Zero, né, aqui em São Luís. Atravessamos a ponte, enfim, que geralmente não chegamos aos 70, mas aos 60, 65 quilômetros. Saímos às 9 da noite, né, 9 para 10 horas da noite, e chegamos em São Luís, aqui na capital, depois já da ponte, por volta de 8 horas da manhã, 7 para 8 horas da manhã, 70 quilômetros. E para atravessar o mar de 300 quilômetros, foi o que? Foi num dia, demorou um dia, que um dia não daria, né? 300 quilômetros, no máximo aí 3 ou 4 dias, esse tempo, né, que daria. E eles atravessaram no mesmo dia 300 quilômetros, mais de 3 milhões de pessoas, enquanto que Faraó vinha atrás e não os alcançou, e Faraó com os soldados vindo a cavalo e não os alcançaram. Porque é milagre de Deus. Meu pai sempre fala isso, né? Que ele é evangélico. Mas essas coisas não se explicam, essas coisas. Então por que está na Bíblia? E se não se explica, eu sempre respondo para ele, então se não se explica, por que está na Bíblia? Porque isso é mistério. Mas se é mistério, não deveria nem estar aqui, para não causar interpelações, dúvidas, questionamentos na cabeça das pessoas. Então por que está? E por que então existe a teologia para querer explicar a Bíblia? Então se é milagre, se é mistério, não, que essas coisas não... Então eles não conseguem explicar. Assim como qual foi a mulher que Caim se deitou, se casou para ter filhos. Se só existiam 4 pessoas, ele matou o irmão, ficou 3, foi a mãe dele e o pai dele. Aí como é que a geração cresceu? Como é que a terra se povoou? Então são questionamentos. Então, como que Moisés ficou 40 anos no deserto? Aí a explicação deles, aqui desse cara e de todos os teólogos, é a mesma. Moisés demorou 40 anos para atravessar o deserto do Sinai com os israelitas que fugiam da escravidão no Egito. Ele morreu pouco antes de entrar no seu destino, a terra prometida. Acontece que o Sinai ocupa uma península de apenas 200 quilômetros de largura. A entrada que liga o norte do Egito à Palestina pode ser percorrida em 2 horas de carro. Dá para ir e voltar no mesmo dia. Por que então a epopeia de Moisés se estendeu por tanto tempo? A explicação contida na Bíblia e na Torá judaica é a de que os israelitas tiveram de vagar esse tempo todo como punição. Eles foram punidos por Deus, né? Deus ficou bravo porque alguns murmuravam contra ele e decidiu que todos ali, com raras exceções, deveriam morrer antes de entrar na terra prometida. Só seus filhos poderiam fazê-lo. O que complica a história são os absurdos que nascem daí. O texto sagrado fala que 600 mil homens cruzaram o Mar Vermelho para o Sinai. Eu falei 3 milhões, né? Aqui está dizendo que foi, incluindo mulheres, crianças e idosos, e eles poderiam passar de 3 milhões, volta aqui, poderiam ser 3 milhões, né? O equivalente a toda a população do Egito da época. Porém, por mais que arqueólogos tenham escavado o Sinai, até agora não depararam com um único vestígio de Moisés e de seus seguidores. Não encontraram nada. Até hoje não encontraram. E não vão encontrar por quê? Porque é uma epopeia, como é que fala? É uma narrativa, isso é uma história contada, criada, inventada a partir de algo que aconteceu ali pequeno, que era um povo atravessando um lago e vinham gente atrás perseguindo e se atolaram porque eles estavam de cavalos e carroças. Então até hoje não encontraram nenhum vestígio de Moisés, do povo, da travessia, nada, que eles estiveram ali no deserto. Nenhuma sepultura, objeto, inscrição em uma pedra foi achado. Então não tem nada, porque já que eles dizem que
escreviam em pedras, né? Talhavam em pedras, deixavam e nada foi achado. Como todo esse povo teria se alimentado? Segundo a Bíblia, foi com maná, um pão que descia do céu com um orvalho e tinha sabor de bolo de mel. Nenhuma explicação razoável foi dada até hoje sobre o que seria isso. E quem que sabe o gosto disso? Quem que provou? Quem que daqueles que provaram está vivo para dizer? Que foi passando informação. É a história do telefone sem fio. Com tantas dúvidas e contradições, é natural suspeitar que a narrativa não fala de algo que aconteceu. O texto, por exemplo, sequer dá a localização do Monte Sinai, onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos de Deus. Como o ponto do Monte Sinai pode ter apagado da memória, a ponto de ninguém hoje estar certo de sua localização, mesmo sendo o mais importante local para a história religiosa de Israel. Porque o Sinai não tem sido lugar regular de peregrinação e um centro culto ao longo da história antiga de Israel. Pergunta o arqueólogo egípcio James Hofmeyr, no livro Ancient Israel in Sinai, de Oxford University Press. Até nome da montanha aparece de duas formas, Horeb e Sinai, verdade. Também não há nos documentos egípcios qualquer referência sobre o êxito dos judeus que teria acontecido aos olhos de todos. Por fim, em lugar algum da Bíblia se dizia qual seria o nome de Faraó, o rei do Egito que perseguiu o grupo. Na Bíblia só fala, né? Faraó não fala o nome deste Faraó, do rei do Egito. O grupo no início da empreitada, na novela Os 10 Mandamentos da TV Record, ele foi batizado de Ramassés, e não tem, né? Na Bíblia não tem. Então fica combinado assim, para os que acreditam que a Bíblia ou a Torá contém a verdade e se bastam, a história de Moisés é plenamente aceitável. Para que acham que é preciso algo mais, a travessia ainda carece de alguma comprovação para ganhar veracidade. Ou seja, não existiu povo acampado no deserto, que Deus, segundo os teólogos, os pastores, que eles foram punidos porque foram rebeldes e ficaram ali circulando. Cara, ainda que ficasse circulando, tá bom. Como punição, Deus os deixou perdidos no deserto, né? Ficaram ali no deserto esse tempo todo, 40 anos, rodando em círculo por conta do pecado, da rebeldia, da maldade. Então ficaram ali no deserto, numa área de 60 mil quilômetros, rodando. Então, rodando para quê? Bastava ficar só no lugar. E o maná? Caiu o maná para alimentar aquelas pessoas. Então o que Deus não faz hoje com as pessoas que passam fome na África e pelo resto do mundo? São questionamentos. Aí Deus os pune deixando 40 anos no deserto. Porque foram rebeldes e eles não iriam entrar a não ser os seus filhos. Cara, e não tem rastro, não tem nada que defina, que comprove que eles estiveram ali no deserto. E outra, se eles estavam no deserto e havia durante a noite uma coluna de fogo que os guiava pelo deserto, guiava para onde? Só para ficarem rodopiando, ou era uma tocha de fogo para ficar aquecendo eles ali em torno daquela fogueira? É isso? Para que então, durante o dia, uma coluna de fumaça para os guiar? Não bastava apenas Deus falando com Moisés e apontar o caminho, mas uma coluna de fumaça como guia? Eu vejo isso como fenômenos naturais do acaso que acontecem no deserto, cara, que pode acontecer. Uma faísca de fogo, algo, sei lá, que cai durante a noite e a pessoa fica deslumbrada, vê visões, vê coisas. Durante o dia é o redemoinho, aí está guiando eles pelo deserto para andar 200 quilômetros. 200 quilômetros para andar no deserto para chegar até no mar. Que de lá eles iriam atravessar 40 anos. Se já era castigo, Deus já sabia, né? A Bíblia diz e os crentes falam, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do futuro, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Tá bom, beleza. Ele já sabia, já sabe, não faz nada. Aí ele já sabia que iria passar os 40 anos porque ele ia se vingar, né? Que Deus é assim, Deus não esquece
do pecado de ninguém, mas manda eu perdoar, manda eu esquecer. Ele diz que lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, mas ele não esquece. E amaldiçoou o povo da África, segundo os crentes, com a maldição da miséria, da entregue, porque foram rebeldes. Os filhos da rebeldia, da maldição. Aí aqui, Faraó não tem nome, só na novela que aparece o nome Ramassés, sabe? É um engodo, é uma enrolação. Então, como e para que a coluna de fogo durante a noite para guiá-los? Num percurso de 200 quilômetros. Para que durante o dia uma coluna de fumaça para guiar o povo durante o dia? Era o guia, era Deus guiando eles pelo deserto, 200 quilômetros. E se já era para eles passarem 40 anos, para que então guiá-los? Rodando em círculos. Aí os pastores inventam um monte de coisa. Olha, você que está aí andando em círculo na sua vida e não sai desse deserto, você tem que passar a obedecer a Deus e Deus vai te tirar desse deserto. Cara, se o ser humano, se a pessoa fez como o povo de Israel, os judeus, os hebreus, com rebeldia, desobedeceram a Deus e passaram 40 anos no deserto, então quem quer que seja vai ter que passar 40 anos ou mais na porra de um deserto nesse mundo hoje em dia, rapaz. Mas vocês ficam pregando que a pessoa vai sair, que Deus vai tirar ela do deserto. Não, tem que esperar 40 anos ou mais. Porque você acha que quem vai na igreja é santo, segundo vocês. Não, é um perturbado, endemoniado, é um ímpio. Então essa pessoa tem que sofrer, passar 40 anos no deserto, mesmo que ela vá para a igreja. Tá bom, se arrepende, vai para a igreja. Mas por conta disso, porque Deus é vingativo, porque Deus não esquece o pecado de ninguém, porque Ele pune, mesmo que a pessoa depois se arrependa, Ele está lá, Ele castiga, Ele deixa a pessoa sofrer, não é isso? Então ela tem que passar aquele período ali de 40 anos ou mais, também no deserto. E aí, o que você acha? Não tem vestígio, não encontraram nada, os pesquisadores, os arqueólogos escavaram tudo, não tem registro algum de que nada, nem pedaços de botija, né, de potes de barro, medalhões, lanças, roupas, nada que comprove que eles estiveram no deserto por 40 anos. 40 anos era o suficiente para deixar em rastro alguma coisa ali enterrado, soterrado, né, uma casa de forno, alguma coisa, uma construção no deserto. E aí? Tire as suas conclusões, os seus questionamentos. Peço novamente que você se inscreva, dê essa força aí, tá bom? Você que é um ex-pastor, ex-obreiro, um ex-membro, um ex-religioso, espírita, coroinha, qualquer coisa. Você que foi e hoje você está livre da religião. Você está livre, liberto dessa falácia, dessas mentiras todas aí que é a religião. Tá bom? Se inscreva, curta o vídeo se você gostou. Se não gostou, dê o seu dislike. Comente algo a respeito e até o próximo vídeo. Fui!